Vocês conhecem a história de Ziba? Ziba foi um funcionário do rei Saul e do seu filho Jonatas. Após a sua morte, do rei Saul e do seu filho Jonatas, Ziba passa a trabalhar para o rei Davi. A Bíblia vai nos contar que uma certa feita, Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas, seu amigo, de nunca faltar nada para a descendência de Jonas. Jonathan deixou um filho chamado Mefibosete. Ele ficou aleijado das pernas, ficou paraplégico durante um acidente quando era criança. Estava esquecido na terra de Lodebar. Só que Davi pergunta para Ziba se ainda tinha alguém da parte de Jonathan vivo. E ele fala que tinha Mefibosete. Davi chama Mefibosete para o seu palácio e pede que Mefibosete vá morar com ele. Só que Davi decide abençoar Mefibosete com as terras que foi de seu pai. Ziba era um homem muito ganancioso, ambicioso, difamador, caluniador. Ele inventa uma história para o rei Davi falando que Mefibosete queria tomar o seu reinado e tudo que ele tinha. Davi acreditou na história. Davi pega as terras que pertencia, ele daria por herança a Mefibosete, ele dá para Ziba. Só que em um determinado momento, Mefibosete vai ao encontro de Davi para explicar a situação. Só que Davi ele já tinha se envenenado pelo veneno de Ziba. E eu trago essa reflexão. Há muitos Zibas espalhados pelo mundo, com a simples intenção de prejudicar e de levar vantagem em cima dos outros. Davi ali ele comete uma injustiça muito grande, porque ao invés dele ouvir a versão da outra parte, ele acredita na versão que Ziba o contou. Mefibosete chegou a alegar que Davi poderia dar a herança toda para Ziba, que ele não estava se importando com a herança, com os bens de Davi, mas sim demonstrou que ele era leal ao rei de Israel. E Ziba ficou com a metade das terras que pertencia a Mefibosete. A primeira mentira deslavada que Ziba conta era que Mefibosete queria ser rei, tomar o lugar de Davi. Só que naquele tempo, naquela época, para ser rei, não poderia ser deficiente, não poderia ser alguém que tivesse algum defeito físico, porque o rei ele tinha que estar na frente, na linha de frente da batalha. O rei ele tinha que ser um dos melhores soldados. O rei ele tinha que ser um bom líder. E Mefibosete ele não tinha essa qualidade.
Porque quando o Senhor prometeu o reinado a Davi, ele disse que ninguém da família de Saul iria assumir o seu reinado, o reinado. Por isso, pela aliança que Davi fez com Jonathan, de lealdade eterna, o Senhor permitiu que Mefibosete ficasse vivo. Porém, ele não iria assumir a posição de rei por causa da sua deficiência. Então, Davi não se atentou para esse detalhe. E uma outra situação que a gente vê que Ziba ele quis levar vantagem é que, sabendo que se o rei anterior não tivesse herdeiros nenhum, ou um servo, ou uma pessoa, quando não tinha herdeiros nenhum, toda a herança ficava para os servos. Os servos, eles tinham direito pela herança dos seus donos quando não tinha herdeiro. Então a intenção de Ziba era acabar com Mefibosete, para que ele herdasse toda a herança de Mefibosete. Nunca aceite de primeira conhecer uma pessoa pela boca de outros, porque alguém pode falar aquilo que o coração dela deseja. Aqui, a pessoa pode falar aquilo que ela quer que você acredite. E na maioria das vezes não é verídico. Na maioria das vezes é uma mentira deslavada, é um engano disfarçado de eu preciso te contar algo. Então, cuidado. Quando alguém for falar de uma pessoa para você, não conheça a pessoa pela boca dos outros, mas observe os comportamentos, atitudes e passe a ter intimidade com essa pessoa, para que assim você venha conhecer verdadeiramente se a pessoa é ou não verdadeira. Porque o mentiroso vai falar aquilo que condiz com o seu caráter. O mentiroso sempre vai dizer a mentira. Afinal, ele serve a Satanás, ao diabo, que é o pai da mentira. Então, o mentiroso simplesmente é o filho do diabo. Então, cuidado. Ao você ouvir de uma pessoa algo da boca de um mentiroso. Que Deus venha te abençoar e te dar sabedoria ao você ouvir histórias de pessoas que não seja verdadeira, quando as atitudes dela não estão alinhadas pela história que estão contando. Deus te abençoe.